Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11, nós leremos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e o sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, à volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, depois de nós encerrarmos um tempo passado os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, nós falamos das cartas às 7 igrejas, de todo o contexto literário do Apocalipse e o porquê que ele foi escrito. Chegamos agora no capítulo 4, aonde João tem uma mudança de paradigma aqui, uma mudança de olhar. Até aqui João teve uma visão sobre a igreja, as 7 igrejas, uma visão terrena. E a partir do versículo 4, João então é levado a olhar coisas sobrenaturais, coisas do céu. E através dessa visão impressionante, essa visão espiritual, João, ele viu então figuras, símbolos nos céus e na terra também, os quais contam a totalidade da história do povo de Deus. E isso se concentra-se em 2 momentos chaves, ou 2 momentos importantes da história. Ou seja, aquilo que a gente chama de o primeiro, as primeiras coisas, o já, né? E a segunda vinda, ainda não, então, de Cristo. Então, Cristo já veio, mas ainda não na sua totalidade. Nós aprendemos isso sempre na escola bíblica. Porém, esses 2 momentos são capazes de abranger em outros momentos toda a história do povo de Deus, da criação à consumação, do Éden até o novo céus e nova terra. O livro de Apocalipse, como nós já falamos outras vezes, ele tem as divisões, 3 divisões de 7, contando aí, ou por blocos, revelado a João por blocos, a história do povo de Deus, da criação até a consumação e todas as coisas que
acontecerão ou aconteceram na história da igreja. Interessante que o que acontece com João aqui, essa visão que João tem, ou este revelar, aconteceram outras vezes nas escrituras com alguns homens. Por exemplo, Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 em diante, Isaías também tem uma visão muito semelhante com a do João, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Isaías está vendo ali o que? Os serafins, né? Louvando a Deus, com a mesma canção que João está vendo. Lá em Isaías, esses serafins, eles tinham 6 asas também, assim como João está vendo esse ser vivente, e os serafins lá também entoam o mesmo cântico. Mas também, mais à frente, vamos ver Paulo dizendo: conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não é lícito dizer. Ou seja, Paulo não foi dado o direito, ou não foi dado a Paulo a contar o que ele viu. Outros dizem que Estevão também, perto da sua morte, quando estava sendo apedrejado, quando Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do trono do Pai. Então, foi alguns homens que tiveram este privilégio de ver coisas espirituais, coisas do céu. E João conta o que ele viu a partir aqui do capítulo 4, mas ele já vem contando também coisas terrenas aqui, a partir até o capítulo 3. E aqui começa então o que nós chamamos do grande Apocalipse. O primeiro, quarto e quinto capítulos desse livro vão expor diante de nós o cenário celestial de visões sucessivas de João. E essas visões sucessivas de João é Deus no seu trono, como o Deus da aliança, o Deus da sua igreja, o revelador deles para os seus apóstolos, para o seu povo, por meio de Cristo Jesus. E se vocês perceberam, o livro de Apocalipse, nós já inserimos na liturgia, nos textos que lemos, por diversas vezes João vai sempre lembrar os seus leitores, vai sempre deixar claro que que o Senhor Jesus está sentado no seu trono, e no seu trono ele é adorado pelos seres celestiais. Essa narrativa sempre vai aparecer. Isso sempre vai estar dito no livro do Apocalipse, de Jesus assentado no seu trono, sendo adorado pelos seres celestiais. E nós vemos então aqui pelo menos três coisas importantes para que nós possamos ter captar a essência de João. O que o Senhor Deus está passando a João aqui, que é o tema do sermão nesta manhã: olhar para o céu provoca mudanças na nossa vida aqui na terra. João então nos deixa escrito algo impressionante, algo maravilhoso, que quando nós compreendemos e entendemos, o nosso olhar então ele é mudado, ele é tirado das coisas da terra e ele é então fixado nos céus, e então causa mudança na nossa vida diária aqui na terra. Versículos 1 e 2, podemos ver que o Apocalipse é uma revelação dos céus e não da terra. Se vocês verem lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, João está dizendo que Deus revelou a ele as coisas que ele vai falar. Então, o livro do Apocalipse e o que João está dizendo aqui não é uma revelação do homem, mas é uma revelação do céu, e não tem nada a ver com nenhuma inteligência ou nenhum descobrimento aqui na terra. João, no versículo capítulo 4, aqui ele vê uma porta aberta no céu. Essa porta aponta para um conhecimento do futuro que não é alcançado através de artes mágicas ou leituras de astros, nem mesmo por profecias humanas. O que João está tendo aqui é algo que provém de Deus, é algo que provém dos céus, e não podem ser alcançados por nenhuma dos fatores humanos, sejam eles de profecias mágicas ou de qualquer outro meio em que o homem busca. O futuro está coberto por um véu, até que Deus então abre essa porta e revela tudo o que está por trás deste véu. E João, aqui, como nós lemos, ele recebe uma ordem: sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer
depois destas coisas. Mais à frente ainda, no versículos 2 a 7, João vai ver então algumas verdades preciosas que são destacadas neste livro. E a primeira grande verdade preciosa que João vê e que nos traz uma lição e que nos faz entender, e que entendendo o nosso olhar, então ele é tirado das coisas da terra, das preocupações dessa vida, dos assombros dessa vida, das trevas em que vivemos, e o nosso olhar então é fixado no céu, e então provoca em nós mudanças diárias. João, ele viu um trono no céu. Versículos 2 a 7 nos apontam isso. João, ele viu um trono, e esse trono não é um trono qualquer, não é um trono de qualquer rei ou de qualquer imperador da época, não é uma cadeira toda estofada, muito chique, com pedras preciosas, não é simplesmente um assento de uma grande realeza humana ou semelhante a dos humanos, mas é um trono específico que aponta para verdades da qual João nos aponta. João então é arrebatado em visão a essa porta que se abre no céu, e através dessa porta abre-se, e ele então contempla a santidade da presença de um Deus numa gloriosa cena de adoração. Versículos 1 a 4 então aponta isso. Versículo 4, João diz ao redor, versículo 1 na verdade: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como a de trombeta ao falar comigo, e disse: sobe aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João se acha em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado neste trono. Notem que João não descreve quem está sentado no trono. João descreve o trono e sabe que tem alguém assentado ali. Ele começa então a descrever os aspectos que estão ao redor deste trono, aquilo que está em volta deste trono. E João percebe então que tem dois aspectos importantíssimos ali, pelo menos, ou três. Ele percebe que quem está sentado no trono é alguém que tem autoridade. Ele percebe que aquele que está sentado no trono, e nós vamos ver isso, ele vai destacar, é alguém que é santo e misericordioso. E aquele que está sentado no trono é digno de glória, honra e adoração. Ou seja, João, ele percebe tudo isso nessa visão, desde a autoridade daquele que está sentado no trono, que tem poder sobre todas as coisas, até um momento de doxologia, da qual encerra-se o capítulo 4, todos os seres louvando e glorificando a Deus. Esse trono que João vê então é o verdadeiro centro do universo, onde Deus está assentado, aonde ele está assentado para governar, para reinar. E dali então João percebe que esse trono não está na terra, esse trono não está entre os homens, esse trono não está numa esfera humana, da qual muitos, durante muitos tempos, e talvez até os dias de hoje, busquem um Deus que esteja governando. Eu sei que ele governa, mas um Deus que esteja, o seu trono esteja entre os seres humanos, e procuram então outros tipos, o seu olhar fixado na terra procura outro tipo de trono, que não este que João tem o privilégio de ver. O trono de Deus não está na terra. Nós não vamos procurar, não vamos achar, ainda que procuramos, este trono de Deus, da qual João tem aqui essa visão. Ao longo da história, muitos buscaram se escorar, ou buscaram outro tipo de autoridade e poder para governar a igreja. Durante muito tempo, até os dias de hoje, a igreja que se desviou, ela então assentou o seu líder numa cadeira, num trono, e daquele trono ele governa a igreja, e quando ele dizem, é Deus falando. Notem como o homem busca então humanizar as coisas divinas, como o homem busca colocar na terra aquilo que está no céu, chegando ao ponto de dizer, quem está sentado no trono, quando ele diz, é Deus quem fala. E não se questiona, aceita-se e obedece. O povo de Deus não olha nessa perspectiva humana, porque o povo de Deus sabe que o nosso Deus
o trono dele está no céu e dos céus ele governa a sua igreja. Deste trono emana toda a autoridade do nosso Deus, da qual ele conduz a sua igreja. O trono de Deus, então, não estando nos céus, na terra, mas estando nos céus, e aponta para duas coisas muito interessantes, que o universo na Bíblia, ele não é geocêntrico, ou seja, não é a terra que é o centro do universo, mas aponta para uma outra verdade, uma verdade heliocêntrica, que significa que, aliás, nem heliocêntrica, né? Não é o Sol que é o centro da existência, mas a Bíblia aponta para uma verdade teocêntrica. Deus é o centro de todas as coisas. Então nós não vivemos a partir de perspectivas científicas humanas ou filosóficas, nós partimos a partir da perspectiva teológica da qual a Bíblia nos aponta. Deus é o centro de todas as coisas. E eu sei que muitos dizem que você é o centro, não acredite nisso, tá? Acredite que Deus, ele é o centro de todas as coisas. É a partir de Deus em que nós vemos toda a perspectiva de vida do ser humano, tanto aqui na terra quanto no céu. João então não descreve esse que está sentado no trono, ele vê alguém sentado no trono, então ele começa a tentar descrever aquilo que ele estava vendo. Nós já dissemos outra vez que a linguagem de João, o entendimento de João começa a ver coisas da qual o seu entendimento ele não consegue descrever real aquilo que ele está vendo, então ele começa a usar palavras. Aquilo que eu estou vendo é semelhante a, ou parecido com, ou da forma de. Ele não consegue descrever de fato aquilo que ele está vendo, de tão perplexo, de tão maravilhado que ele está. Então ele começa a ver aquele que está sentado no trono, que é um Deus soberano. Deus soberano é aquele que está sentado no trono. Também João percebe uma outra verdade, que esse que está sentado no trono é um Deus pessoal. Ele não é uma coisa, ele não é algo que está ali. Ele não é o trono, mas ele está sentado no trono. E João coloca, alguém está sentado no trono. Deus também, olhando para esse texto de Apocalipse, percebemos que Deus ele é transcendente, ou seja, aquele que está sentado no trono, ele é diferente de nós. Ele é diferente de qualquer realeza, de qualquer autoridade da qual nós podemos imaginar, por mais grande que seja aos nossos olhos. O Senhor é superior. Esse que está sentado no trono, ele é sublime, ele é excelso, e o seu lugar, o lugar da qual ele fica, da qual ele governa, é nos céus, porque o seu olhar está sobre toda a existência. João, percebendo isso, João se maravilha, e ele diz, né? E este que estava sentado no trono, versículo 3, era semelhante ao aspecto de pedra de jaspe. E quando olhamos para essa descrição de João, aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra preciosa, muito preciosa por sinal, e ela é meio que transparente, mas ao mesmo tempo ela tem algum filete branco. Isso descreve, João está vendo aquele que está sentado no trono semelhante a uma pedra de jaspe, então João entende que isso aponta para a santidade de Deus, aponta para um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem manchas em si, um Deus que ele é totalmente puro. Mas ainda João vê uma outra característica desse que está sentado no trono. Além do aspecto dele ser semelhante ao jaspe, também diz que é semelhante ao sardônio. E o sardônio também é uma pedra meio avermelhada, alguns colocam meio alaranjada, e isso aponta para o juízo de Deus e também para a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Então João consegue ver duas características desse que está sentado no trono. Ele é semelhante ao jaspe, puro, santo, sem mácula nenhuma, mas também ao mesmo tempo é como o sardônio. Ele é juízo, ele é o Senhor que é justo nos seus juízos e também aponta para a sua misericórdia. Ainda, João vê uma outra característica. João percebe que ao redor do trono, daquele que está sentado, havia um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda. E o curioso, quando Deus estabelece o arco-íris lá no livro de Gênesis, depois do dilúvio, Deus diz a Noé,
olha, não destruirei mais a terra através de água, não destruirei mais dessa maneira. Então eu vou fazer aqui um pacto com você. Então, todas as vezes que chovia, aparecia um arco, para que Noé e a futura geração se lembrasse do pacto de Deus. Então o arco-íris, ele é o sinal visível do pacto de Deus com o seu povo. Mas curioso que o arco-íris sempre aparece, normalmente antes de uma tempestade, antes de uma chuva. Aqui João tem a visão do arco de Deus antes dos relâmpagos e trovões que aparecem no versículo 5. João vê ao redor do trono este arco-íris que aponta para a aliança de Deus, aponta para o Deus da aliança, aponta para aquele Deus que, sendo ele justo, como o Sardônio aponta aqui para esse aspecto, ele é um Deus que julga o seu povo, julga a sua criação, mas ao mesmo tempo é um Deus que se lembra da sua aliança com o seu povo. Por isso também ele é misericordioso. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou. É isso que João está vendo aqui. Por que o arco aparece antes dos relâmpagos e trovões? Porque para os filhos de Deus a tempestade já passou. O Deus da aliança, ele tem um pacto com o seu povo, e então ele, sendo um Deus misericordioso, mostra a sua justiça e a sua grandeza e o seu pacto com o seu povo. Cristo já se deu por nós, portanto ele nos resgatou deste dilúvio de juízo. É isso que João está vendo nesse aspecto da qual o trono de Deus está envolvido, com essas pedras preciosas e o arco. Ainda depois do versículo 6 em diante, o João tem ainda uma visão extraordinária agora no segundo ponto. Então no primeiro ponto João vê o trono de Deus, assim como outros homens também viram, como eu disse, Isaías tem uma visão muito semelhante ao que João está vendo. E durante todo o livro vai se falar do trono. Então, primeira coisa, João tem essa visão do trono de Deus. Deus governa, Deus é a autoridade. Este que tem toda a autoridade e poder, que se assenta no trono, ele é santo, ele é puro, ele é justo, ele é misericordioso, e ele é um Deus da aliança, que não se esquece do pacto feito com o seu povo. Por causa então de Jesus Cristo, que se entregou pelo seu povo, o dilúvio de juízo já passou para o povo de Deus. Portanto, podemos ter a convicção, podemos ter a certeza de que aquele que está sentado no trono, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. De que esse que está sentado no trono, ele vela pelo seu pacto com o seu povo. Por isso temos essa convicção, por isso temos a certeza de que somos ovelhas do pasto do Senhor, de que o nosso nome, como disse, foi lido nessa manhã em Apocalipse 22, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é uma certeza que o povo de Deus tem, porque Deus, o Deus que fez essa aliança conosco, ele é fiel e ele é santo para cumprir a sua promessa. Mas João ainda tem no segundo ponto uma visão do trono de Deus, do que está ao redor. Versículo 6 diz: diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E aí João vai começar a descrever esses seres viventes. Nós já falamos também aqui outra vez, que a gente vai ler o livro de Apocalipse, temos que entender a linguagem que está nesse livro. Não é literal, nós temos que entender as figuras que aqui estão representadas ou narradas, para que possamos entender o significado delas. Então não imaginem que aqui seja de fato um grande ser aqui que tem olhos por trás, pela frente, porque assustaria quem de certo visse este ser vivente. Não seria nada agradável disso, eu creio. Mas João está encantado aqui porque isso é uma figura que João está vendo, é uma representação de algo glorioso que ele está vendo aqui no céu. E esses 24 anciãos que ocupam outros tronos ao redor do trono de Deus, então tenta imaginar mais ou menos assim, o trono de Deus no meio, e aí em volta do trono de Deus outros tronos, e nesses tronos ocupado por 24 anciãos. E a identidade desses anciãos não está de fato, não descreve realmente quem de fato eles são. Há muitas teses sobre quem são esses 24 anciãos, e uma boa parte delas
né, uma boa parte de gente aí talentosa, gente estudiosa da exegese escatológica, entende que esses 24 anciãos, eles representam aí a igreja do Antigo Testamento com os patriarcas, 12 tribos de Israel, e a segunda parte, os outros 12, seriam a igreja do Novo Testamento, seriam o colégio apostólico, os 12 apóstolos, né? E outros entendem que pode ser anjos que fazem parte de um concílio, de um governo celestial de Deus, mais ou menos parecido com o que se vê lá em Jeremias 23, tá? São teses, mas uma boa parte entende que ali está a reunião da igreja do Antigo e do Novo Testamento, ao lado daquele que governa, ao lado daquele. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que há uma doxologia, há um momento de louvor a Deus. E esses 24 anciãos, eles vão louvar a Deus, eles vão ter um ato de adoração. Da mesma forma que a igreja de Cristo é chamada, no final, a louvar e a engrandecer o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E as vestes desses seres, descrita no versículo 7, olha que interessante. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ao semelhante ao novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E João, ele tem primeiro aqui a visão desses seres viventes adorando a Deus, e ele descreve cada um deles, né, um por um aqui, do que representa, mas há também um aspecto de santidade, de justiça, que aponta para esses que estão ao redor do trono de Deus. Eles estão vestidos com vestes brancas, e as vestes brancas nas escrituras, todas as vezes que, pelo menos quase todas as vezes que aparece apontando para uma pessoa que está vestida da justiça de Deus, que está vestido da pureza de Deus. E elas também possuem na sua cabeça coroas de ouro, que apontam para aqueles que são confirmados, não só santificados, mas são confirmados em justiça e possuem a autoridade daquele que tem toda a autoridade para governar. E aí faz sentido ser a igreja do Antigo e do Novo Testamento, esses 24 anciãos. E o uso dessas coroas, então, aponta para um outro ponto interessante, é de que esses que estão assentados com Cristo, com Deus, ou com aquele que está sentado no trono, aponta que eles já foram julgados, já passaram pelo julgamento e também já foram galardoados, ou seja, já foram recompensados, porque eles estão diante daquele que governa, diante daquele que está no trono. Eles não estariam ali se não tivessem passado por esse processo do julgamento para suas obras e também da recompensa da qual todos os seres humanos e os eleitos de Deus passarão. Esses anciãos, esses 24 anciãos, eles exercem um papel importantíssimo neste momento. Eles estão meio que conduzindo a adoração nos céus de toda a igreja àquele que está sentado no trono. Esse trono também é um trono de juízo, aponta para um juízo também. E nós vemos isso a partir do versículo 7, como já lemos. Esse trono, dele emana relâmpagos, trovões, e reflete também a majestade daquele que tem toda a autoridade divina para julgar. Podemos ver isso em outros textos do Apocalipse, como por exemplo o capítulo 6, capítulo 8, capítulo 14, capítulo 16 e o capítulo 19, da qual vai apontar para uma perspectiva semelhante ao que está acontecendo aqui. Irmãos, os homens, atualmente, eles escarnecem do nosso Deus, eles escarnecem deste que está sentado no trono, eles meio que cospem no rosto de Deus, como fizeram no passado, eles zombam da palavra de Deus. Os meios de comunicação resolveram ultimamente dizer que Deus está errado, ou zombar do nome de Deus, como nós frequentemente estamos vendo, a ponto de um cientista dizer, Richard Dawkins dizer que Deus está em delírio, ou seja, ele escreveu um livro falando do delírio de Deus, ou outros que proclamaram que Deus está morto. Porém, o nosso Deus, que está vivo, que não tem delírios, ele está sentado nesse trono
e irá julgar toda a humanidade. Ninguém deixará de enfrentar o juízo justo, santo e reto de Deus. Nenhuma alma vivente deixará de passar pelo crivo da justiça de Deus. Todos eles terão que encarar, terão que estar diante do Supremo Juiz e assim dar conta de toda a zombaria, dar conta de todo o seu escárnio, dar conta de toda a sua vida promíscua e sua vida fora dos padrões de Deus. Esses que zombam do nosso Deus nos dias de hoje, colocando o nome de Deus numa vala comum, colocando Deus como se Deus fosse um ser humano qualquer, chegando a comparar a autoridade de Deus com réis mortais. Este texto, meus irmãos, principalmente os primeiros 4 versículos, nos dão segurança de que ainda que as coisas na terra estejam ruins, ainda que passamos por tempestades, por assombros, ainda que o momento não seja um momento de felicidade, é um momento bom, há alguém sentado no trono. O trono de Deus não está vazio. Nos céus esse trono não está vazio, existe um ser assentado nele. E João descreve que esse ser é santo, que esse ser é justo e que ele governa toda a existência a partir do seu trono. Esse mar de vidro, da qual João também tem essa visão próxima ao redor do trono de Deus, que João descreve como semelhante a um cristal, ele torna a aparência da sala do trono celestial ainda mais imponente, ainda mais esplendorosa, porque mostra aqui a vitória dos mártires, daqueles que são relatados no capítulo 15 do mesmo livro do Apocalipse. Esses animais que são descritos, e agora vamos ver a descrição desses animais, desses seres viventes, melhor dizendo, eles apontam então para um Deus que purifica o seu povo, para um Deus que limpa o seu povo, e diante de Deus, e é por isso que esses seres se apresentam dessa maneira, ou os anciãos se apresentam com as vestes brancas, puras, e esses seres se apresentam dessa maneira, porque diante de Deus não pode haver corrupção, tudo é transparente, tudo é puro, tudo é limpo, tudo é justo. O primeiro ser vivente, que é descrito como um leão, né? O segundo aí como bezerro, como um cordeiro, depende da tradução, homem, o terceiro, e o quarto como a águia, tem sido entendido ou compreendido pelos exegetas do Apocalipse como uma referência aos 4 evangelhos. Também é uma possibilidade aqui de que sejam a representação dos evangelhos, dos 4 evangelhos que relatam a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa descrição, elas lembram também muito aquela visão que Ezequiel tem lá no capítulo 1, quando Ezequiel também ele é agraciado com uma visão sobrenatural, e ele percebe, ele vê um ser que é muito, a descrição é muito parecida com o que João está tendo aqui, e essa figura, provavelmente então, de Ezequiel, ela representa o que está aqui, esses seres viventes ou anjos, que parecem ter uma associação muito exata dos seres celestiais, da qual Deus ordena para servir o seu povo, para então executar o juízo de Deus, executar a vontade de Deus. William Hendricks, um comentarista do Novo Testamento, descrevendo este texto, ele diz assim, William Hendricks pensa que esses 4 seres viventes representam seres angelicais, e esses 4 seres viventes também são aqueles querubins que Ezequiel vê lá no capítulo 1, são anjos de uma ordem superior. E outro teólogo também chamado Gary Larson, ele diz que esses querubins estão ligados ao serviço do trono de Deus, enquanto os serafins ocupam uma posição de santidade, ou eles prezam pela santidade de Deus ali, adorando a santidade de Deus. Os querubins, eles guardam as coisas santas de Deus, e a canção deles é a mesma. Eles descrevem então a santidade de Deus, e essa figura específica de João aqui, que João está relatando, ela aponta isso para a
fortaleza desse que está sentado no trono, a fortaleza como de um leão, a capacidade de servir como um novilho, aponta para a inteligência como de um homem provido dessa inteligência, e também aponta para a rapidez da execução do seu juízo, como a águia quando está voando. Notem a descrição. Então esse que está sentado no trono, ele é forte, ele tem capacidade para servir também, e mostra isso no Evangelho. Jesus, o servo sofredor, mostra para a inteligência desse da qual encantava os letrados, os homens da lei, e aponta para a rapidez da qual o Senhor Deus executa o seu juízo. Por fim, a terceira parte e última deste capítulo, meus irmãos, aponta para algo glorioso, algo da qual João viu, e ele vai então mais à frente ficar tão encantado que ele vai se prostrar de joelho e vai também participar dessa doxologia. João percebe que agora um momento único, um momento glorioso, um momento esplêndido. João percebe que agora no céu, da qual a visão que ele está tendo, há um momento de adoração a Deus. João vê a igreja glorificada participando do louvor àquele que está sentado no trono. Versículos 8 a 11 diz assim: e os 4 seres viventes, cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O descanso é uma necessidade física e terrena, mas no céu ele não é necessário. No céu ele é desnecessário, porque lá existe uma adoração contínua, de dia e de noite. Há uma adoração sem término. E essa expressão Santo, Santo, Santo lembra, que nos remete de novo ao que Isaías viu lá no capítulo 6, descreve então a pureza deste Deus, descreve como é o louvor feito nos céus, porque essa canção é repetida por diversas outras vezes da mesma maneira. Eles exaltam a repetição aqui do Santo, 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 aponta para uma completude, ou seja, não é um complemento, aponta para uma totalidade daquele que é santo. Ou seja, quando você quer elogiar uma pessoa, você fala assim: você é muitíssimo legal. Era a mesma coisa de você falar: você é legal, legal, legal. Você é excelentemente bom. É como se você estivesse falando: você é bom, 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 né? Então aqui os anjos estão, os seres e todos os seres celestes estão dizendo assim: o Senhor é excelentemente santo, o Senhor é grandiosamente santo, o Senhor é extremamente santo. Mas eles resumem: santo, santo, santo. Então, diante desse cenário, não há necessidade de descansar, não há necessidade de repor energias, porque nós vamos ver isso no final do livro, que o Senhor, Ele sustenta o seu povo, o Senhor, Ele capacita o seu povo para que eles possam então glorificar o Senhor e exaltar o seu nome todos os dias. E aqui nós vemos uma outra cena gloriosa. João está tendo aqui uma revelação gloriosa, da qual nós podemos ler um ato de adoração tão espontâneo e tão importante. Os anciãos, eles tiram as suas coroas das suas cabeças e lançam diante do trono, simbolizando aqui a entrega voluntária da autoridade deles, como governantes estabelecidos por Deus, àquele que está sentado no trono. E eles dizem isso: Tu és digno, Senhor. O Senhor é digno de receber a honra, não nós. O Senhor é digno de receber o louvor e não nós. Quando nós temos esse olhar para o céu, as coisas da terra perdem um sentido para nós.
quando nós estamos diante daquele que pode todas as coisas, daquele que é o supremo juiz, daquele que é o Deus eterno, as coisas terrenas, elas perdem o sentido para nós. E esses seres celestes, então, eles reconhecem que a autoridade é aquele que está sentado no trono, e eles lançam diante dele, então, as suas coroas, como mostrando que ninguém é tão poderoso quanto aquele que pode criar todas as coisas segundo a sua vontade, e segundo a sua vontade todas as coisas passam a existir. É isso que eles dizem no versículo 11. E essa adoração que esses seres têm aqui, elas têm alguns aspectos importantes. Primeiro, quem é o objeto dessa adoração? Aquele que vive pelos séculos dos séculos. Isso está narrado também não só aqui no capítulo 4, como em outros textos, mas principalmente no começo do livro. Ele é digno. Aquele que está sentado no trono, ele é o objeto da adoração. Não há sentido em adorar nada e nem ninguém, a não ser aquele que está sentado no trono. Por isso, quando o nosso olhar está nas coisas da terra, nós passamos a louvar e adorar outras coisas, outras pessoas, outros deuses, e não aquele que está sentado no trono. Quando o nosso olhar é direcionado para o céu, então nós compreendemos, assim como esses seres celestiais, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. Por quê? Porque ele criou todas as coisas, e porque segundo a sua vontade todas elas passaram a existir. O segundo ponto aqui nessa adoração é o ato de adoração. O ato de adoração é o prostrar-se da igreja num ato de glorificação e depositando as coroas diante do trono daquele que está sentado, num sinal de submissão. Então, o ato de adoração é quando a igreja se prostra diante do Senhor, mostrando que Ele é digno, Ele é o Senhor, Ele é o objeto da adoração. E em terceiro ponto aqui que João vê nesse momento de doxologia, são as palavras da qual esses seres adoram aquele que é digno de adoração. As palavras que estão narradas aqui não são qualquer palavras, não poderiam sair simplesmente de algo sem sentido, de um coração com o seu olhar fixado na terra, ou de alguém que tem o seu coração ambicionando as coisas da terra, de alguém que está preocupado quem é que vai ser o presidente da república daqui a alguns dias, daquele que está preocupado com o seu salário que não sofreu aumento, daquele que está preocupado com o emprego que não apareceu ainda, daquele que está preocupado porque as enfermidades persistem e ainda estão aí para nos incomodar, daqueles que estão preocupados com as questões socioeconômicas ou outras questões básicas aí da vida. A adoração sai de um coração que reconhece quem é Deus e reconhece que Ele deve ser adorado. E aí saem essas palavras: Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Por que Ele é digno? Porque Ele é o Criador. É isso que os seres estão dizendo. Ele é o Criador. E nada do que nós conhecemos ou deixamos de conhecer, nada existe ou deixou de existir sem a vontade dele. Tudo que existe parte da vontade desse Deus. É isso que as Escrituras nos dizem, que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor, e nós podemos pegar esta canção de adoração e podemos ver aqui: digno é o Senhor de receber adoração e glória, ou seja, Deus merece. Digno é o Senhor, Ele merece a adoração. E nós só vamos conseguir entender isso, que Deus merece a adoração, quando o nosso olhar estiver nos céus, quando os nossos olhos foram fixados no céu. Enquanto nós tivermos com o nosso olhar fixados na terra, nós não vamos compreender que Deus é digno de receber o louvor. A glória que eles estão cantando aqui aponta para o esplendor, para a majestade, a exaltação desse que está sentado no trono. A honra,
aponta para a reverência devida à posição que aquele que está sentado no trono exerce. Você só honra se você conseguir entender quem é esse que está sentado no trono. E por fim, eles dizem o poder de criar todas as coisas. Isso aponta para a força desse que está sentado no trono, a habilidade que ele tem. E claro, entendemos que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas os servos, de forma voluntária, lhe cedem este poder sobre as suas vidas, dizendo: Deus, governa sobre mim. Está aqui as nossas coroas, nós não somos dignos dela, digno é o Senhor de ter todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Como diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu reino. Essa é a expressão de alguém que entende. E por fim, esses seres, dizendo que, quando eles dizem que por todas as coisas foram criadas, aponta para a posição real desse que está sentado no trono, o Criador. Ele é o motivo de toda a existência. Ele é a razão porque todas as coisas existem. Com isso, meus irmãos, concluindo, não pode haver dúvida em nós. Deus está no controle. Deus está no controle. Esse texto nos aponta para isso. Não nos desesperamos. Não se turbe o vosso coração. Não fique perplexo diante das coisas que acontecem nessa terra. Não crie ansiedade por coisas da qual você não tem controle sobre ela. Deus está no controle. Ele está sentado no seu trono. E de lá ele governa todas as coisas. Ele é o personagem principal do céu. Ele é o Senhor soberano, o absoluto, que criou e que domina todas as coisas. E por causa disso ele merece a adoração do seu povo. Ele merece a obediência absoluta de toda a criatura. De toda a criatura. Ele domina sobre todo o universo, sobre toda a existência. Esse Deus é santo. Esse Deus é puro, é reto em seu juízo. E disso nós não podemos ter dúvida alguma. E da presença desse que é santo, da qual sai vozes de trovões e de relâmpagos, reflete então essa santidade desse Deus poderoso. Nós temos que entender isso. Ele merece a nossa adoração porque Ele é justo, Ele é um Deus que governa e Ele é santo. E diante dele não pode haver nenhuma corrupção, não pode haver nada que macule o local da qual Deus está. Deus convidou João para uma visão celestial. Deus te convida, meu irmão. Deus nos convida para ter esta visão, para que o nosso olhar saia das perspectivas humanas, para que o nosso olhar deixe de focar as desgraças e os desalentos dessa vida, para que o nosso olhar não veja mais a corrupção e o nosso canto e a nossa voz mude como mudou de Isaías. Isaías até ter a visão do céu como que era Isaías. Ai de vós, pecadores, ai de vocês, homens, ai de vocês, povo. Quando Isaías tem a visão, ele diz: ai de mim que sou pecador e que habito no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Há uma mudança na vida de Isaías, como há uma mudança na vida de qualquer servo do Senhor, quando muda o seu olhar, quando o seu olhar está focado nas coisas divinas. Este capítulo, meus irmãos, aponta para esse Deus soberano, que descortinou as coisas celestes e que revelou a sua igreja, revelou aquele que está sentado, revelou o que cerca este trono glorioso e revelou que Ele é um Deus que já venceu por nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, quando nós olhamos para esses seres sentados, nós podemos ter a convicção de que a nossa salvação é certa, de que o nosso lar já está garantido por aquele que nos prometeu. Louvor, meus irmãos, a Deus é uma ação da igreja, de uma igreja que sabe realmente que o Senhor reina e que o seu retorno é certo. O retorno do Senhor é certo. Não perca a esperança no retorno do Senhor. Em breve, eu e você, todos nós, estaremos da mesma forma que esses seres celestiais,
fizeram aqui. Nós estaremos num grande coral, cantando e adorando o Senhor pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Daqui a pouco, nós estaremos num grande banquete com o nosso Senhor. Portanto, se isso é verdade, se é isso que está nos esperando, o nosso olhar não pode estar nas coisas dessa vida. Vivamos enquanto vivamos nessa terra, mas vivamos aqui com o nosso olhar no céu. E como é que vivamos isso? Louvando e adorando o nosso Deus, o nosso Senhor, que morreu na cruz para nos dar a vitória, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter o privilégio e o direito de entrar no reino de Deus e presenciar essa cena gloriosa, presenciar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E por causa de Cristo Jesus, nós somos convidados a um momento de doxologia eterna, glorificando esse Deus. E nós iremos cantar aqui, já convido o Hugo para vir aqui, nós iremos cantar o hino do nosso cenário, o hino 147, que numa das suas estrofes diz assim: neste mundo havemos crentes, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas, de sabores, nossa paz em perturbar, mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Que Deus abençoe, ficamos de pé e louvemos ao Senhor nosso Deus.